Muitas pessoas acham que a Bíblia é só uma coleção de livros que contam várias histórias, mas na verdade, ela conta uma só. É isso mesmo, é a sua e a minha história. E hoje nós vamos ver mais um capítulo desta incrível história. Vamos falar sobre milagres. Agora, vamos para o vídeo. Você já esteve em uma situação muito difícil, que aparentemente não tinha nenhuma saída, impossível aos olhos humanos qualquer solução? Então você estava precisando de um milagre. Na história dessa semana, que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós vemos 4 momentos que pareciam muito difíceis, até impossíveis de serem resolvidos aos olhos humanos. Mas aconteceram milagres que salvaram a situação. É verdade. A primeira dessas histórias é sobre uma viúva. Ela estava sendo ameaçada e queriam levar os seus filhos para pagar uma dívida que o marido dela tinha feito antes de morrer. Ela não tinha ideia do que fazer, mas ela sabia quem ela podia procurar. A viúva então procurou o profeta Eliseu e pediu ajuda a ele. Ele então perguntou o que ela tinha em casa. Ela respondeu que tinha apenas uma pequena vasilha com azeite. Então ele disse para eles irem até as vizinhas e pedirem emprestado vasilhas que eles pudessem usar. Então fossem para casa e fechassem a porta e despejassem o azeite que eles tinham nas vasilhas. O que aconteceu é que todas as vasilhas foram cheias. E quando a mãe pediu mais uma, os filhos disseram: acabaram as vasilhas. Então ela foi até o profeta e disse: e agora? E ele respondeu: vá, venda esse azeite, pague a dívida e com o que sobrar, vocês ainda vão poder viver por um tempo. Isso mostra que Deus faz os milagres com aquilo que nós temos. Pode parecer algo muito pequeno, talvez insignificante, mas Deus tem alegria de que você participe do milagre. O segundo milagre aconteceu com um casal da cidade de Sunem. Eliseu andava por várias cidades, mas sempre que ele parava nessa cidade, esse casal o recebia e dava algo para ele comer. A mulher então teve uma ideia. Ela disse para o marido: eu tenho percebido que Eliseu é um santo homem de Deus. Por que não construímos um quarto para ele aqui na nossa casa? Assim, toda vez que ele passar pela cidade, ele vai ter onde ficar e descansar. Eliseu então quis retribuir esse ato de bondade. E ele chamou a mulher e perguntou o que ele podia fazer por ela. Se ele podia falar sobre ela, sobre o marido, para o rei ou até para o comandante do exército. Mas ela disse que não precisava de nada, que estava tudo bem. Mas Geazi, o servo de Eliseu, deu uma dica para ele. Ele percebeu que esse casal não tinha filhos. Então Eliseu fez uma profecia, digamos assim. Ele disse que daqui a 1 ano ela estaria carregando um filho nos braços. A reação dela foi bem parecida com a de Abraão e Sara e de Zacarias, pai de João Batista. Aquilo era uma coisa impossível, se bem que lá no fundo, no coração dela, ela almejava exatamente isso. Certo dia, quando o menino já havia crescido, ele foi acompanhar o pai no campo. Mas enquanto ele estava lá, ele sentiu fortíssimas dores de cabeça. O pai então pediu que um servo o levasse até a mãe. E a mãe cuidou dele no seu colo, fez tudo o que era possível. Mas ao meio-dia, infelizmente, ele morreu. E agora? Aquela era a criança do milagre. A mãe pegou o filho, levou até o quarto do profeta, colocou o menino sobre a cama, fechou a porta e imediatamente foi atrás de Eliseu. O profeta Eliseu estava no Monte Carmelo, e quando ele viu que a mulher se aproximava, mandou que seu servo Geazi fosse perguntar para ela se estava tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Ela respondeu que sim para Geazi, mas na verdade não estava nada bem. Quando chegou até o profeta, ela praticamente reclamou com ele e contou tudo o que tinha acontecido, e a criança estava morta. Eliseu disse que Geazi deveria se apressar. Ele entregou para ele o seu cajado e disse: Geazi, quando você chegar lá, encoste o cajado no rosto do menino. Mas a mãe insistiu que ela só sairia de lá se o profeta Eliseu fosse com ela. E Eliseu, então, foi com a mulher. E quando eles chegaram lá,
Gease tinha acabado de fazer tudo que Eliseu mandara, mas nada tinha acontecido. Isso faz a gente pensar um pouco aí. Esse objeto, será que ele era mágico? Será que tinha algum poder? Por que Eliseu mandou o cajado? A gente vê em muitos filmes e muitos desenhos por aí que se coloca em objetos o poder para se realizar as coisas. Ah, é a varinha mágica, é a capa mágica. Mas a gente percebe que essa história, que é a original, ela prova que o poder não está nos objetos. Deus às vezes usa objetos, mas para mostrar o poder dele. Então Eliseu assumiu a situação. Ele entrou no quarto, fechou a porta e orou. Ele então fez a mesma coisa que Elias fez quando ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. A diferença aí é que o menino espirrou 7 vezes e depois que ele abriu os olhos, chamaram a mãe do menino e Eliseu, com alegria, devolveu à mãe o filho do milagre. E é isso que um milagre é, o ato de Deus. Da nossa parte, a gente só precisa confiar e agir. O terceiro milagre aconteceu em Gilgal. Você se lembra o que ficava em Gilgal? Era ali que ficava uma das 3 escolas dos profetas. E sempre era muito esperada, sempre muito aguardada a chegada do profeta. Quando Eliseu chegava, os alunos sentavam aos seus pés e ouviam as novidades, as notícias e também conselhos. Acontece que foi chegando o horário da refeição e eles começaram a sentir fome. Eliseu então pediu que um servo colocasse a panela grande no fogo. Eles iam fazer com um ensopado de legumes. Mas eles estavam passando por uma grande fome naquele momento. Cada um contribuiu com o que tinha, mas um aluno que não tinha o que oferecer foi ao campo e procurou alguma coisa que ele pudesse colocar nesse ensopado. Ele então achou uma trepadeira e colheu alguns frutos dela, mesmo sem saber o que era. Ele então cortou esses frutos e colocou na panela. O cheiro estava bom. Mas quando o ensopado foi servido e eles começaram a comer, logo eles perceberam que tinha algum problema. Eu não sei se era o gosto que estava amargo, eu não sei se deu algum problema gastrointestinal. Diarreia. A verdade é que quando eles perceberam, eles disseram para Eliseu: homem de Deus, tem veneno na panela. Será que era Giló? Quiabo? Nada disso. Os estudiosos da Bíblia dizem que se chamava colossíntida. Vai estar escrito aí. Era um tipo de pepino silvestre e possivelmente aquele aluno pegou e se confundiu, achando que não teria nenhum problema e que talvez fosse alguma coisa boa para colocar no ensopado. A questão era o que fazer logo que eles estavam com fome e a comida estava intragável. Eliseu então pediu um pouco de farinha integral e pediu que jogasse no ensopado. Mas será que ajudaria? Farinha tiraria o veneno? Como aconteceu com a água e o sal, não tinha nenhum poder naquela farinha. Não era nenhuma farinha mágica, nenhuma poção mágica, né? Mas estava de novo no poder de Deus através de alguma coisa que era comum, simples, que poderia ser encontrada na casa de qualquer pessoa. Sabe o que eu estava pensando? Essa panela grande pode ser comparada à nossa mente. Lembra que cada um trouxe o que tinha? Mas esse aluno buscou algo que ele não conhecia totalmente, que parecia muito bom, mas não era tão bom assim, na verdade. Talvez ele pensou, vai dar em nada, não tem nada a ver. Mas aquela coisa que ele colocou contaminou todo o ensopado. É verdade. Mas vamos nos lembrar também que Deus purificou por meio da farinha. E assim, Deus também pode purificar a nossa mente. Para o quarto milagre, veja esse texto aqui. Outro dia, um homem de balsa lisa trouxe comida para o homem de Deus. 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eliseu disse, distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. É bem interessante essa pergunta do servo. Afinal de contas, se a gente pensar bem, 20 pães não era muita coisa. Especialmente se a gente lembrar daquela situação em que Jesus, conversou com os discípulos e pediu que eles alimentassem a multidão. A criança que ofereceu o lanche tinha 5 pães e 2 peixes. Isso era o lanche apenas de uma criança.
Imagine 20 pães para alimentar 100 homens, era muito pouco. Mas da mesma forma que Jesus disse que os discípulos deveriam obedecer e atender, servir a multidão faminta e ainda ia sobrar, a mesma coisa acontece com Eliseu e o servo. Do mesmo jeito que Jesus, Eliseu se compadeceu da multidão e pediu que alimentassem ela. Eliseu nunca estava pensando em si mesmo. Todos os milagres que Deus fez por meio dele foram para beneficiar outras pessoas. Tem outro ponto bem interessante aí, é que as pessoas às vezes pensam assim: Jesus realizou grandes milagres, porque afinal de contas ele era o Filho de Deus. Mas esses exemplos que a gente está vendo na lição dessa semana mostram que o que fazia o milagre acontecer, de fato, era o relacionamento com Deus. Jesus, ele realizou milagres que homens comuns ao longo de toda a Bíblia também fizeram, porque eles também tinham um relacionamento firme, forte com Deus o Pai. Esses são 4 dos 14 milagres que a Bíblia relata que Deus fez por meio de Eliseu. Mas e você? Que milagre você precisa na sua vida hoje? Pode ser que às vezes você esteja se sentindo vazio. Parece que tem só um restinho de azeite, só um restinho de esperança. E você pode estar precisando que Deus preencha a sua vida com o Espírito. Deus pode fazer esse milagre. Você já teve um relacionamento forte com Deus, viveu grandes aventuras, mas agora se sente morto espiritualmente? Deus pode restaurar esse relacionamento e pode te dar vida nova. Será que as suas escolhas, as suas decisões, aquilo que você tem consumido, está contaminando a sua mente e colocando em risco a sua vida espiritual? Se isso tem acontecido, Deus pode curar a sua mente e torná-la pura novamente. Se você acha que não tem fé suficiente para ver o milagre, não tem problema. Peça ajuda a Deus e tenha coragem para obedecer. Deus pode fazer o milagre acontecer. E como nós falamos, são 2 princípios para que o milagre aconteça. Acreditar é ter fé e agir é obedecer.